Fala pessoal, Carol por aqui, sou Head de Produto e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 argumentos do porquê, do motivo que a gestão ágil ela consegue promover integração e melhor assertividade entre equipes da mesma área, do mesmo setor e de equipes de fora, dentro de áreas diferentes da organização. Tudo isso depois da vinheta, muito conteúdo para você. Então, estamos cansados de saber que a agilidade ela vem para facilitar a nossa vida. Mas quando a gente fala de equipes dentro de uma empresa, de diversas áreas, de equipes diversas, cada uma olhando para a sua parte do produto, cada uma olhando para a sua entrega, cada uma trabalhando em silos, a gente precisa entender como a agilidade vem resolver essa dor, que é a dor de cada um olhar para o seu quadrado, cada um olhar para o seu compartimento, tá bom? Então, 5 argumentos aqui para você. O primeiro argumento que eu falo e gosto muito de bater é comunicação. A gestão ágil, ela traz a comunicação. Ela bate na tecla que a comunicação ela é importante. Ela precisa ser constante e eficaz entre as equipes. Um dos pontos que a gente traz na gestão ágil são os ritos, as reuniões diárias, as reuniões semanais, os pontos de contato que a gente precisa ter entre as diversas partes da equipe, entre as diversas equipes, para garantir que o entendimento do que está sendo feito, para garantir a colaboração, tá? Então, a comunicação, ela precisa permear não só a tua squad, não só o seu grupo, o seu time, ela precisa chegar também às demais áreas das quais você também depende delas. Então, de novo, a gente passa de um modelo cilado, cada um olhando para o seu compartimento, e passa a pensar em entregas que elas dependem, elas são multi-áreas. Então, a gente tem times, a gente tem squads que são compostos por mais diversos perfis. Cada pessoa desse perfil é de uma área. A gente precisa ter uma comunicação eficaz para que todos entendam a necessidade do que a gente está pedindo, todos entendam o porquê, às vezes, de uma urgência e, principalmente, que tudo que for feito seja em prol de um benefício, de uma entrega comum para aquele usuário, para aquele cliente, tá bom? Então, o primeiro argumento é uma comunicação. A comunicação, ela facilita muito o andamento e as trocas entre equipes dentro da mesma empresa, equipes que são muito focadas na agilidade, tá? O segundo argumento que a gente traz aqui é a responsabilidade compartilhada. De onde vem isso, né? Quando a gente fala que a gente tem equipes multidisciplinares trabalhando em uma squad, a gente tem diversos perfis, a gente começa a trazer a responsabilidade compartilhada. Então, a gestão ágil de projetos, ela traz isso. A gente começa a tornar cada equipe coparticipante, coproprietária daquele projeto. Então, a gente incentiva a colaboração. Então, a gente precisa do time de marketing, a gente precisa da equipe de vendas, a gente precisa da equipe de dados. Então, cada uma dessas equipes, elas começam a ter uma visão do todo, de que se elas entregarem a parte delas, elas estão ajudando na entrega de valor para o cliente, tá? Quando eu vou lá, eu marco uma task dentro do meu board, para um membro de dados, um membro de vendas, um membro de TI, um membro do jurídico, eu estou trazendo uma responsabilidade compartilhada para que eles se sintam também donos do projeto e saibam que a etapa que eles vão fazer ali, entregar, ela tem um processo, ela tem uma participação muito importante dentro da área, tá bom? E aí eu puxo a responsabilidade compartilhada, ela traz o terceiro argumento para a gente, que é a visibilidade. Quando a gente olha os pilares ali do Scrum, que a gente fala de transparência, da inspeção e da adaptabilidade, a transparência ela está dentro desses dois primeiros que eu falei. Da responsabilidade compartilhada, que eu tenho transparência do que está sendo feito, da comunicação. A inspeção, ela também está dentro da comunicação e da responsabilidade compartilhada, porque eu estou inspecionando ali, não inspecionando no microgerenciamento, mas inspecionando o que as pessoas estão fazendo em prol do bem comum. E a visibilidade é isso, é trazer essa transparência do que está sendo feito. Todas as equipes, a empresa como um todo, ela passa a ter visão do progresso do produto, do que está sendo feito daquele projeto, em que momento estamos, o que atrasou, quais são as próximas entregas, quais são os dados que a gente já tem das primeiras entregas. Então, a gente torna isso visível, tá? Então, as equipes, elas conseguem nos ajudar a resolver problemas, remover alguns obstáculos em potencial.
bom? E sempre trabalhando juntas ali para a gente conseguir entregar valor para o nosso usuário final. Então, a visibilidade também é um terceiro argumento de como a gente consegue promover equipes muito mais eficientes, muito mais envolvidas quando a gente traz a gestão ágil para dentro da empresa. O quarto item e penúltimo aqui é o foco no valor. Para mim, esse aqui é o mais importante, tá? Quando a gente passa a colocar o cliente no centro, entender que tudo que eu estou fazendo aí para ele, eu tenho que entregar com valor, ou seja, ele vai ver valor naquela entrega. Eu paro de sair desenvolvendo por desenvolver, por entregar. Tô aqui fazendo, tô entregando. O usuário realmente, aquela funcionalidade que você entregou, o usuário realmente vai mudar a vida dele? Vai mudar algum ponteiro? A gente tem métricas associadas que mostram que aquela funcionalidade que a gente subiu agora em produção, ela é assertiva para o usuário. Então, a gente passa a ter ali o usuário como centro. Passa a começar a falar, os times entenderem que tudo que está sendo desenvolvido é em torno de um benefício comum, que é uma ativação de valor para o usuário, um incremento de valor para aquele usuário. Tá? Então, a equipe de dados, ela ajuda a trazer as perguntas, a trazer os tagueamentos, a trazer a mensuração dos dados, do porquê aquilo que a gente está entregando valor vai servir para o usuário. A equipe de mídia nos ajuda a entender o que está acontecendo, se eles movimentaram um ponteiro de mídia, como isso está refletindo aqui na divulgação desse produto. A gente começa a pensar como uma unidade, tá? E não como silos separados. E aí, quando eu foco no meu usuário, eu começo agora a pensar no último pilar lá da adaptabilidade. Que a adaptabilidade, ela traz a melhoria contínua. Então, uma vez que a gente entregou, a gestão ágil, ela traz esse conceito de melhoria contínua. A gente incentiva os times a aprender, né? O empirismo está aí dentro, né? A aprender com as experiências anteriores, a olhar os indicadores de produtividade, a olhar quantos erros eles tiveram, que erros foram esses, identificar a causa raiz daquilo, a lidar com métricas, a olhar os indicadores do que subiu em produção, a olhar os indicadores da quantidade de erros que surgiram ali naquele período de produção. Então, a gente identifica tudo isso para poder pensar em soluções que mitiguem, soluções que ajustem, e aí a gente põe a roda da agilidade, da iteração para funcionar, tá bom? Então, em resumo, pessoal, quando a gente pensa na gestão ágil de projetos, para como ela pode melhorar a colaboração entre equipes dentro de uma empresa, a gente está ali muito nesses 5, que é a comunicação, a gente fala da responsabilidade compartilhada, da visibilidade, foco na entrega de valor ao cliente e a melhoria contínua. Então, a gente começa a ter equipes muito mais unidas, equipes muito mais colaborativas e eficazes, e entendendo o real propósito que elas estão fazendo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aqui no conteúdo, comentem, compartilhem, vamos tornar a agilidade muito mais leve, muito mais fácil. É isso, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.